Fala negada, estamos aqui com o Daniel Silveira, que ganhou o Inamatch do Top 32 DSC. Ele jogou de Salamangreat e vai contar como que foi o torneio para ele e vai explicar um pouquinho do decklist dele, que é um pouquinho fora do padrão, um pouquinho diferente e tem umas jogadinhas ali que provavelmente a maioria dos jogadores não sabe. Vamos lá, Daniel, como é que foi o torneio para você? Cara, o torneio foi bem legal. O Metacall foi acertado, a gente esperava pegar bastante Salamangreat. Eu peguei, contando o torneio e o Inamatch, eu peguei acho que 6 Mirror Matches. Eu perdi só uma e foi num brick ali, eu não tinha muito o que fazer. Não foi o resultado esperado, eu esperava topar, a gente treinou bastante com o deck. Mas eu perdi uma partida no tempo, a outra eu perdi porque realmente tinha que fazer. O deck bricou e bricou só um game do torneio, então não tenho que reclamar do deck, acontece. Mas nos jogos que eu joguei foi muito bem, no Inamatch eu ganhei também os 3 jogos seguidos, foi muito bem o deck. E é um pouquinho diferente do Salamangreat que o pessoal tá acostumado a ver. A gente treinou muito como time, o time inteiro trabalhou em cima desse deck. E talvez se eu tivesse o Sky Striker eu tivesse jogado com ele para esse torneio específico. Mas o Salamangreat é um deck muito bom por causa da engine dele, que é mais reduzida, então você consegue adaptar ele ao torneio porque ele tem mais espaço para staples. E eu vou mostrar o deck aí para vocês, para mostrar um pouco das ideias que a gente teve aí pro torneio. A gente achou bem legal como ficou esse Salamangreat. Começando meio que pelo óbvio aqui, a 3 Gazelle, não tem muito o que falar dessa carta, ela é o catalisador do deck, ela busca em mira as cartas que Vai você deixando precisa. as cartas na mesa para... Facilita tudo que você quer fazer com o deck, ela agiliza muitas jogadas. 3 Foxy, ela é a melhor normal summon Salamangreat do deck, ela tem o efeito da Duality, mas eu particularmente acho que se você não precisa, você nunca usa o efeito dessa carta, porque ela pode virar um extender no teu cemitério, ou para limpar o Floodgate, ou se o teu spin não passa por causa de um corvo, de uma calha, de alguma coisa, essa carta aqui vai ser mais uma special summon para você gerar uma Mirage Estalho, ou qualquer outra coisa assim. 2 spins, você não quer usar 3, porque ele não é uma normal summon tão boa, ele é mais para vir pela Gazelle, ou para você receber special summon. Eu vou só encolhendo para não encher a mesa. Um Jack não tem muito o que falar, um Falco não tem muito o que falar. Essa carta tem que falar sim, essa carta é boa pra caramba. Eu queria ter espaço para usar duas, eu não consegui espaço para usar a segunda dela. Ela dá team block quando você tem ela e a Gazelle. Ela consegue travar coisas na back row do cara, isso é bem relevante. E tem um poder de ataque legal também. Então eu queria ter usado mais essa carta aqui, é mais uma Special Summon, mas não consegui achar espaço para esse deck. A carta provavelmente que eu mais vou ter que falar nesse deck é isso aqui, é o Mir. Tem gente, até no time a gente discutiu muito sobre essa carta, eu testei muito, com controvérsia. Particularmente eu gosto muito dessa carta aqui. Ela é mais uma special no seu deck, ela tem interação com um monte de coisa aqui no deck. Porque muitas vezes o que acontece no Salamangreat é, se a tua normal summon não passa, você pode ficar meio complicado. Se você dá normal summon de um bicho, o cara rouba com gancho. Se você dá normal summon de um bicho, você toma uma trap, alguma coisa, a Ogre na debug, que a debug eu não uso, eu já chego lá. Essa carta aqui, pra quem não sabe, se ela tá na tua mão, você pode descartar qualquer carta Salamangreat, ela entra special. O outro efeito dela é, se ela é adicionada pra sua mão de qualquer jeito, do grave pra mão, do campo pra mão, deck pra mão, ela entra special. Então ela é uma carta extensora do seu deck, ela comba com o Falco, que você pode ter o Falco no grave, voltar lá pra mão e ele vai entrar special. Ela comba com o Círculo, que quando você dá Círculo ela já entra special. Principalmente em situações como essa, quando você faz o Sunlight Wolf, você joga um bicho na série Sunlight Wolf, você geralmente pega a Gazelle para follow-up pro seu próximo turno. Se você tem uma Ashe no Grave, você pode pegar a Ashe no seu turno para gastar a Ashe como uma interação no turno do oponente. Na end phase você dá o círculo que você recuperou com o Sunlight Wolf reencarnado, põe ele na seta do Sunlight Wolf e na end phase você pega a Gazelle para daí sim usar no seu turno. Tirando que ela é uma defesa também de JK, essa carta tem muitas interações do deck, eu chego lá, mas particularmente eu gosto muito dessa carta nesse deck. Pode ter quem não gosta, mas eu acho ela muito boa, me ajudou muito no torneio, principalmente quando eu precisava estender a jogada depois que eu tomei interação, de tomar gancho, trap, alguma coisa. É uma carta muito boa na minha opinião. Daí a melhor normal summon do deck, o Fox é a melhor normal summon Salamangreat, mas essa é a melhor normal summon do deck. Eu uso isso no lugar da debug porque a debug toma tudo. A debug é uma carta boa, ela não é uma carta ruim. Mas ela toma tudo, ela toma Ashe, ela toma Vader, ela toma Ogre, você fica meio... Você precisa de um extensor, senão, tipo, é pânico você tomar uma Ogre na debug e não ter como voltar pro jogo.
E essa carta, mesmo não sendo a certeza de buscar a Gazelle, que a debug é a busca da Gazelle, ela sempre te gera cartas, ela sempre te dá draw. Ela busca a defesa, né? Exatamente, não é só a debug, ela busca todas as outras cartas que eu tenho no meu deck. E mais interessante que a debug, ela é reciclável pelo Sunlight Wolf, coisa que a debug não é. Eu posso pegar ela com o Sunlight Wolf Grave, principalmente com esse combo do Mirk, eu posso pegar ele e a Gazelle no meu turno e no turno do oponente, e no próximo turno dar Normal Summon dessa carta de novo e ter acesso. Daí eu posso, inclusive, descartar a Gazelle se eu tiver acesso ao Will, que daí a Gazelle vem do Grave. Essa carta aqui foi muito boa, eu particularmente, para esse torneio, achei ela muito melhor que a debug. Ela também não é afetada pelo Thunder Dragon, que a debug também é uma carta a menos para você jogar quando você joga contra o Thunder do outro lado. Eu acho essa carta muito boa, muito melhor que a debug, na minha opinião. Eu entendo o valor da debug, mas considerando o meta e o formato, essa carta aqui foi melhor. E o seu deck também era Go in Second, né? Isso é importante falar, não falei no começo. Esse deck eu montei para ser Go in Second. O Buffer daí é muito melhor sendo Go in Second. E vai justificar também mais algumas cartas que eu vou mostrar aqui mais pra frente. Agora, algumas cartas justamente para ser o Go in Second, os 3 Fantasmei. É meio padrão do deck, essa carta é muito boa, não tem muito o que ficar se estendendo falando de Fantasmei. Agora, uma carta que pegou muita gente de surpresa foi 2 Pancratops no meio deck. Como eu falei, o deck é para ser segundo, pelo menos no Game 1, a não ser que eu soubesse exatamente como o oponente estava jogando. Se eu soubesse que ele estava, por exemplo, Thunder Dragon, que ia fazer um campo insano, eu não ia deixar ele começar. Mas no Blind eu ia sempre segundo. E essa carta aqui quebra muitas mesas, cara. Essa carta é muito forte, ela é muito forte. O cara acha que estabeleceu o campo, você vai lá, ele passa o turno pra você. A sua primeira ação é descer um Pancratops, já muda o patamar do jogo, ele já olha com outros olhos pra você, já muda a reação dele, ele fala, não, tô controlado, desceu o Pancratops, não, calma lá, agora ele tem pelo menos 2 interações aqui numa carta só, que é muito forte. Eu usei pra ser segundo, não tinha. Se o deck era pra ser segundo, não tem por que não usar. Essa carta é insana, devia ser Secret. Exatamente, essa carta eu achei que ia ser Secret na box, quando veio comum. Cara, você tem que usar essa carta. Em algum lugar do teu deck você tem que ter isso aqui. O pessoal às vezes não dá nem tanto valor por ela ser comum, mas Exatamente. Como, nem precisa usar. Essa carta é insana. Essa carta é insana. Usa no teu deck em algum lugar. E agora a carta que pegou todo foi a Tech Card do torneio. Essa carta pegou todo mundo na curva. Ela foi boa pra mim no torneio. Só não foi insana porque eu não vi ela tantas vezes quanto eu queria. Mas a gente treinou muito com ela e nos treinos ela foi muito boa. Ela só não foi melhor nesse torneio pra mim porque eu acabei não vendo ela tanto quanto eu queria. Mas sempre que veio, nunca bricou na minha mão, resolveu porque ninguém estava esperando isso, ninguém soube jogar em volta disso, e quando via já era tarde demais. Foi 2 Tiamaton. Para quem não sabe o efeito do Tiamaton se existem 3 cartas na mesma coluna no campo, o Tiamaton entra Special da sua mão. Quando ele entra Special, ele destrói todas as cartas na coluna que ele entrou, e essas zonas não podem ser usadas enquanto o Tiamaton estiver no campo. O que a galera confunde muito é que acha que o Tiamaton tem que entrar na coluna onde tem 3 cartas. Isso não é verdade, tem que ter 3 cartas no campo, ele entra em qualquer uma das outras zonas. Tem 3 cartas aqui, por exemplo, ele pode entrar aqui no meio, ele entra em qualquer lugar. Então, basicamente, ele fazia o que o Pancratops faz, ele entrava e destruía uma carta. E basicamente qualquer carta, porque eu podia controlar por causa das minhas spells, da Normal Summon, da Extra Monster Zone. O cara tinha um bicho na Extra Monster Zone, eu invocava uma Normal Summon, setava uma spell, e invocava o Tiamaton para destruir qualquer carta na coluna que eu quisesse. Então ele já entrava destruindo uma carta. Ele forçava uma interação, ele forçava a trap do Salamangreat. Essa carta foi muito boa durante o torneio, foi uma tech card muito forte, teve gente que botava 3 cartas na mesma coluna, não precisava fazer nada. E o melhor de tudo é Kick Effect, eu posso dar no turno do oponente. Tem interações com algumas outras cartas no meu deck, depois eu falo mais sobre ele também. Aqui também não tem muito o que me estender. 3 Ash. 2 Veiler, talvez devesse ter usado 3. Foi muito boa a Veiler no torneio, não tem muito o que falar da Veiler agora nesse formato, ela é muito boa. 2 Crow, eu botei no main deck porque eu queria, embora fosse ruim contra o Thunder, eu já tinha muita gente para parar o Thunder Dragon e eu imaginava que ia pegar muita Mirror Match, peguei. E eu queria essa carta aqui porque eu acho ela muito boa na Mirror Match. Realmente foi, gostei muito de ter usado o Crow nesse torneio. 3 Impermanence pela interação dela com o Tiamaton. Eu poderia ter usado 2 Impermanence e 3 Vader, mas você pode, quando o oponente tem 2 cartas na coluna dele, vou tentar fazer aqui, e ele ativa um efeito, você pode dar, no turno dele ainda, você pode dar a Impermanence e Enchain o Tiamaton, que pode entrar aqui ou em qualquer outra zona que você queira pressionar cartas no turno do oponente. Então,
Quando você tinha essas duas cartas aqui, era um combo muito forte, o cara não estava esperando no turno dele, quando geralmente ele setou as trap, ele não pode ativar ainda. Era muito forte essa coisa. Principalmente no Salamangreat, onde geralmente ele precisa descer os bichos nas setas. Exatamente, por causa do Salamangreat na Mirror, que o cara tem que fazer um Mirage Star embaixo do Sunlight Wolf, ou ele tem que tá fazendo combo com a trap, às vezes a pessoa não pensa onde ela setou a carta, porque não estava sabendo da existência disso aqui. Depois que o cara tomou, ele até pensava, mas daí já era tarde, eu já tinha gerado uma vantagem, muitas vezes de 2 a 3 cartas que eu tirei com uma só. Então, eu peguei um Altergeist nisso, que ele fez um Linkaribo, uma Marionette embaixo, setou o back row dele, eu dei isso aqui, limpei as 3 cartas dele, matei a protocolo que estava setada por causa da Marionette, matei a carta que ele setou e a defesa do Linkaribo, foi insano. E por isso eu usei 3 dela, até porque eu era segundo, então... se o E cara ela é não out fosse pra muita coisa primeiro, também. Ela era muito boa, sendo segunda, ela não brincava de jeito nenhum. Dessas foram as Hand Traps. Aqui foram das spells. 3 círculos não tem que fazer, lembrando que no meu turno o círculo pode fazer a mesma coisa que a Impermanence. Eu posso ativar o círculo e ter 2 cartas na coluna do oponente, descer o Chamaton aqui. Essa carta não tem muito o que falar. O campo. 2 Will. A princípio eu estava usando 3, essa carta é insana. Ela é o extender do deck, ela permite um ATK que eu vou mostrar logo mais pra vocês. Eu só não usei a terceira porque eu preferi usar... Ela te permite grindar o jogo até. Exatamente, enquanto essa carta fica no campo, ela é um reborn todo turno, é uma special summon todo turno. O oponente tem que lidar com essa carta. Se você usar o segundo efeito dela, daí você usa pra matar. Mas se o jogo grindar, eu tenho uma will, eu tô toda hora trazendo um bicho. Tô toda hora, tipo, criando mais vantagem de campo. Eu só troquei a terceira will pela reborn, porque... tinha muito bicho forte, tinha danger no jogo, e ele me ajudava a dar o ATK, e é o que eu queria fazer com esse deck no Going Second, eu queria matar. Eu jogava até com a debug do cara, que primeiro era uma carta ruim, eu transformava a debug numa special summon pro cara gastar uma interação. Então eu fiz isso no torneio, foi decente. Eu só troquei essa aqui por essa aqui, são os extender do deck, principalmente se você toma alguma coisa no normal summon, você tem como jogar com isso aqui. Por último, eu usei uma Roar, foi a única trap do meu deck. Por mais que ela pareça ser a carta que você quer acertar no começo do jogo, na Mirror Match essa é a carta que faz diferença no mid-game e late game. Quando você começa a grindar o jogo do Salamangreat, vem pra cá, vai pra lá, e a gente vê como é que quem tá gerando vantagem, quando começa a disputar recurso, você tenta dar uma virada leve na mesa, mas sabe que o cara tem volta. Mas você foi o cara que setou a trap, essa carta vai fazer a diferença. Então eu queria ela no deck, mesmo sendo um blind second, porque no grind game essa carta fazia muita diferença. E... essas foram 40 cartas no meu deck, eu botei a carta 41, que talvez tenha sido o único erro desse deck, que foi o Draw Knockbird. A questão é que a gente estava com 3 draw no side, mas a gente teve que fazer uma pequena mudança no side, que eu vou mostrar agora, e a gente queria 3 draws no deck, em algum lugar, porque era muito bom contra o Thunder Dragon. E eu precisava tirar alguma carta, como eu tinha 4 cartas que eu queria botar no side e só 3 espaços, eu tive que mover uma carta do side por meio. Daí foi o draw escolhido, porque era uma hand trap, podia pegar outras coisas, mas o Metacall foi acertado. E o Thunder é o deck que dá medo, né? Exatamente, era a única, uma carta one out que podia ter uma vantagem contra o Thunder ainda no Game 1, mas ela era controversa ao meu Metacall, que foi muito Salamangreat, que foi realmente o que aconteceu. Essa carta daí não foi muito boa pra mim durante os Game 1 que eu fiz. Eu não queria ver ela, às vezes eu via e falava, nossa, que droga de carta. Eu até dava ela, mas não tirava o valor que ela tem, porque não era a match certa. Talvez tenha sido o único erro do deck, eu devia ter pensado em cortar outra coisa e deixado ela no side mesmo. Eu jogaria com 3 no side, não botaria ela no main. Não teria cortado ela da build em geral, mas não devia ter usado no main. Show. Vou indo pro side deck. 3 Reaper. Reaper a princípio estava no main deck, porque eu era um blind second, esperando muito Salamangreat. Foi pro side assim que a gente viu que o torneio ia ser mais diversificado do que a gente achou. Tinha bastante Salamangreat, mas tinha bastante outras coisas também. Tinha bastante Pêndulo, tinha bastante outros decks jogando. Passou pro side, tava ali pra Salamangreat e pro Thunder, que eu já vou mostrar também no meu extra deck. Os draw. A princípio tava até com 3K, na real. Quando a gente montou o deck, até na Kagari a gente deixou por blind second. O pessoal acha que você pode dar chain array e fazer uma Kagari, mas aí você força ele a fazer uma Kagari que nem sempre tem o alvo certo no grave. Ele vai ter aquela Kagari lá, mas 2 ele perdeu. E se ele não tem um alvo bom, tipo uma engage pra buscar, porque ele dá array, você dá Reaper, ele chain, se ele já não tem uma engage no grave, essa Kagari é perdida também.
Ele vai banir duas e uma vai ser perdida porque não buscou nada de interessante. Então, a princípio estava lá, mas a gente teve que adaptar o deck quando a gente viu que o formato do torneio não estava exatamente como a gente E pensou. o extra deck também não é muito fácil. Isso é o pior caso do Salamangreat. O extra deck é muito apertado. No que o main deck tem espaço para você adaptar com Staples pro torneio que você vai jogar, o extra é muito apertado. Os draw estavam aqui, como eu falei, pro Thunder Dragon, deck de Danger em Danger Thunder Dragon, né? Eu queria 3 draw, então esse aqui foi pro main. Eu deveria ter deixado os 3 no side, cortado alguma outra coisa. Era bom contra o Trickster também, que a gente viu que ia ter no torneio, tanto que o Presto ganhou o torneio com o Trickster, parabéns pro Presto lá, mandou muito. 3 swing genérica contra deck de back row, Altergeist, Subterror, Trodraco e também até na Mirror e principalmente com Sky. Então essa carta pegava tudo, é genérica, não tem muito o que ficar falando dela também. 3 Shared Ride pra Sky e Mirror Match, essa carta também é muito boa, o cara tem que congelar o turno dele, não pode ficar pegando carta. Era a minha carta para ser primeiro. E aí que chegou a conta que eu tinha 3 espaços no meu side, eu queria botar, porque você olha que o meu deck já Go in Second, Go in Second, Go in Second, até pode Go in First, mas Go in Second, maioria das vezes, e aqui era a minha única carta Go in First. Então eu precisava de uma carta que fosse Go in First, para quando eu achasse que o meu oponente ia me mandar começar. E eu só tinha opções Go in Second no meu side deck. Ou pra match até que você quisesse começar. Exatamente. E algumas matches, como Thunder Dragon, eu quero começar. Então eu precisava de uma carta pra começar. E feito isso, eu precisei escolher a carta mais genérica pra começar. Contra tudo que eu tava pensando do torneio e tal, eu não queria usar essa carta, eu tinha minhas ressalvas contra ela, mas eu acabei usando a Sanctum. Tem uma terceira Sanctum, não sei onde tá, mas eu usei 3 Sanctums aqui. A Sanctum foi assim, vou até deixar aqui no chão. Caiu? Ah, tá aqui. É assim, eu não gosto muito da Sanctum, essa carta brica, eu não queria bricar. Já até fizemos um vídeo sobre isso. A gente falou sobre essa carta aqui, é controvérsia, se resolve muito bom, mas tem muita coisa que pode acontecer para dar errado com essa carta. Você vai jogar com uma carta a menos no teu campo e às vezes 2, 3 a menos no teu deck. Eu não queria usar, mas não tinha nada mais genérico contra tudo para eu começar. Se fosse para eu começar, pensando no meta virar geral, uma carta que você vai ganhar. tinha que ser uma carta que pegasse quase todo o meta, porque eu já não tinha mais espaço no deck. A gente já tinha definido que eu queria 3 swing, eu queria 3 draw, eu queria 3 shared, não tinha mais espaço. Então eu tinha que entrar 4 cartas no espaço de 3, o draw foi pro main. E eu não posso reclamar dessa carta, porque felizmente nesse torneio ela foi muito boa pra mim, ela resolveu quase sempre que eu via ela, não brinquei com isso aqui, graças a Deus. Foi um risco que eu corri, mas genérica era a melhor carta que eu tinha para jogar e realmente foi muito boa. O extra agora? O extra é mais rápido, são 3 gatos, não use menos que 3. Às vezes você tem que fazer, se você vai começar, principalmente você tem que fazer 2 vezes no primeiro turno. 3 são Night Wolf, também não tem muito o que falar, né? Aqui talvez tenha que falar um Hitléo. Vocês perceberam que no main no side não tem Fuse of Fire. Essa carta é boa sim, eu só não gosto dela porque eu acho que tem outro jeito de você matar o seu oponente. E às vezes o acesso a Fuse of Fire é muito circunstancial, da tua Gazelle entrar e resolver, dela milar Fuse of Fire, teu Soul Night Wolf e reencarnar, você buscá-la pra mão. Você investe muito nessa jogada que se algum passo não passa, você deixou de gerar uma interação, de milar um spin, de pegar alguma outra coisa. Então o Hitléo, o melhor uso dele reencarnado era para você tentar dar o ATK da Fuse of Fire. A gente considerou que a Fuse of Fire não era a melhor opção. Primeiro porque ela ocupa muito espaço. Você ocupa um espaço no teu extra deck, que eu falei que é apertado. Você ocupa um espaço no teu main deck. E você ocupa 2 a 3 espaços no teu side, que seriam as 2 outras Fuse of Fire e a Super Poly. Para esse torneio a gente considerou que não valia a pena, porque tinha opções melhores para matar o oponente. E daí eu precisei só de um Hitléo para jogar. E não precisava reencarnar ele nunca. E usei ele, foi bom. E eu não recomendo usar Fuse of Fire, é a minha opinião. Eu entendo o valor da carta, mas entra para mim no mesmo sentido da debug. São cartas boas, mas talvez por causa do meta você tenha opções melhores. A Rita também não tem que falar. Um Mirage Style só. Uma Fênix, que é a carta também staple do deck. Daí, aqui que são as cartas boas desse deck pra mim nessa situação. Principalmente isso aqui. Esse combo aqui já é conhecido por muita gente, tem gente que prefere não usar. Mas essa carta aqui, cara, ela é insana. E essa carta aqui me ganhou não sei quantos jogos nesse torneio.
Eu só não matava quando por acaso não resolvia por causa de uma rede trap do cara. Se eu ia pra esse combo, quando ele percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais, entendeu? E daí ele via na mesa, o cara parava, não, mas deixa eu ler essa carta aqui, não, mas deixa eu ler o topológico. Isso aqui é insano. Eu mostro o combo já. E é insano. E eu usei o Ball Reload daí, que também tem uma interação muito boa com essa carta aqui, principalmente contra o Thunder, para o Ball Reload bater 2 vezes, roubar 2 colossos, coisas assim. E no meta em geral, às vezes você precisa lidar com os bichos chatos, o Ball Reload ajuda com isso e gera interação também. É um bicho chato tirar da mesa. Contra o Ball Reload do oponente também é muito bom. E por último foi o Saryuja. Essa carta é muito boa, fiz várias vezes no torneio. Gerar 4 draw. Mentira, tô brincando, nunca fiz isso aqui. Foi só pra fazer alvo de Reaper contra o Thunder Dragon. Tava aí, nunca fiz essa carta aqui. E eu não peguei nenhum Thunder, graças a Deus, porque era a minha pior match. Mas tava aí se precisasse, a gente testou, era muito bom da Reaper no Saryuja. E por fim, pra mostrar o combo, cara, tudo que você precisa pro Sunlight, 3 bichos. Exatamente. E pra gerar, você precisa de Sunlight Wolf aqui em cima e 3 bichos. Mas o combo você faz com isso aqui. Um Spin e uma Gazelle. Você não precisa de mais nada. Vou fazer aqui bem rapidinho. Não sei se eu consigo fazer de ponta cabeça, mas vou tentar. Faz normal. Então tá, vou fazer aqui, ó. Normal Spin. Você joga o Spin pro Grave. Faz o Belinks. Triga a Gazelle na sua mão. Em Chaining 1 Belinks, Chaining 2 a Gazelle. O Belinks vai te buscar o campo. A Gazelle vai milar a Will, que é uma carta muito boa. Você vai fazer o seu Sunlight Wolf. Você vai ativar seu campo. Você vai reencarnar esse Sunlight Wolf. Você vai pegar o Will do Grave com o efeito do Sunlight Wolf. Vai ativar o Will, trazendo 2 monstros do Grave. Traz esses 2 aqui. Esses 2 monstros vão virar o amigo aqui, o Update Jammer. Nesse momento você ativa o efeito do Spin. Aqui o Spin é banido. Esse bicho sai. Faz o Transcode Stalker. Esse é um combinho aqui que o Transcode Stalker ele bateria 2 vezes. Tem que ativar. Agora você ativa aqui em Chaining 1 o efeito do atualizar o bloqueador Update Jammer aqui. Chaining 2 o efeito do Sunlight Wolf que vai te reciclar a Gazelle para mão. Ativa o efeito do Transcode Stalker de trazer isso aqui. E nesse momento você traz o seu Bomber Dragon, que pode ser feito com 2 monstros. E efeito do Update Jammer. E efeito do Update vai bater 2 vezes. Agora você tem 2 bichos batendo 2 vezes. O Transcode, se você for perceber no meio dessa jogada, a maioria dos monstros estava colincados, então eles não podiam tomar Vader, não podiam tomar Impermanence no meio dessa jogada. Ele vai bater 2 vezes, ele vai bater 2 vezes. Isso aqui quando bate causa o ataque do bicho original do monstro oponente na vida dele. Então ele está colincado, ele ganha 500. Se ele tem qualquer 2 monstros em ataque, ele batendo é sempre 7.000 de dano. Então você tem 7.000 de damage só com o topológico. Lembrando que o topológico não precisa destruir o monstro, ele só precisa batalhar. Então se ele tem 2 colossos em defesa, por exemplo, se essa jogada passa, porque às vezes a Will pode vir na tua mão, o campo está na tua mão, você consegue causar, principalmente no tempo, o dano de 2.600 num colosso, 2.600 colosso novo, mesmo que ele trigue, e na volta ele vai ter que passar por isso e vai ter que te dar 5.200 de dano. E depois que causa 7.000, você tem esse bicho batendo 2.800 duas vezes, nenhum deles pode ser target. Esse combo foi insano pra mim, insano durante o torneio. Eu fiz ele muitas vezes. O topológico também tem uma leve interação com o círculo, porque eu posso dar círculo no turno do cara, trazer o Suricato. E o Suricato entrando aqui é uma interação no turno do cara para destruir, dar um Dark Hole no campo, principalmente contra deck de Danger que limpa a mesa. Então era mais uma interação dessa carta aqui. Foi insano esse combo pra mim durante o torneio inteiro. Os caras no top 8 do Inamatch, eles olharam como se falaram, não, pera aí, calma aí, deixa eu ler o Update Jammer, não é um Super Thunder? Eu falei, não deixa eu ler o topológico que faz isso mesmo. Eles ficaram tipo desconcertados, o cara chamou quase o time inteiro dele pra ver a jogada que eu tava fazendo. Então foi que esse combo aqui, eu acho que eu ganhei todos os jogos do top 8 do Inamatch com esse combo aqui desses 2 batendo 2 vezes. Foi extremamente insano, muito melhor que Fusion of Fire na minha opinião pra dar OTK. E, melhor que isso, era inesperado, os caras não sabiam. Quando você tá buscando a Fusion of Fire Semilou, o cara já sabe o que está acontecendo, ele pode ter jogada por trás, ele sabe o que parar. Quando chegava nesse ponto aqui, que ele entendia que eu fiz o Bomber Dragon, já era. Não pode ser target, já está na mesa, já está batendo 2 vezes.
era muito difícil o cara parar esse combo Você aqui. tirou mais valor do deck que todo mundo conhecia. Exatamente. Desconhecidos aqui muito melhor. Eu gerei a Gazelle pra volta do mesmo jeito nesse campo e ainda eu tinha a interação do círculo pra eu poder gerar mais uma... Esse círculo virava uma interação no turno do cara quando eu tinha o Suricata no deck. Tá bom. Foi insano isso aí. E acho que é isso aí. O deck foi bem. Melhor do que eu achava, não, porque ele foi exatamente do jeito que eu achei que ia. Só não deu pra ir tão bem no torneio assim, mas acontece, às vezes a gente brinca. Mas é isso aí, profile é essa. Agradecimentos. Vou agradecer o time, que o time inteiro me ajudou a montar esse deck. A gente pensou muito, passou bastante tempo pensando nesse deck. Principalmente o Renan, que o Renan jogou com exatamente a mesma build que eu, ele só jogou sem o Suricato. O Renan pensou muito comigo, conversou muito comigo. O Felipe também passou noites treinando comigo, madrugadas, assim, para montar esse deck. E o deck realmente foi bom. Só acontece, às vezes a gente faz o deck certo. Eu não acho que eu teria mudado nada, exceto o draw. O deck foi perfeito pro torneio para mim. Só o resultado não foi esperado. Mas o conhecimento do deck tá aí. A gente vai aprimorar mais ainda agora pro novo formato. E vamos vir com tudo aí para os próximos eventos. Isso aí, valeu, Daniel. Valeu!